Bom dia a todos, meu nome é professor Luciano Lopes, e hoje nós vamos dar início às apresentações em videoaula do curso de Biossegurança em Laboratório. O objetivo desse curso é aumentar ou complementar o material didático que é passado a todos vocês sobre o nosso tema. Bem, então vamos começar com o conceito de biossegurança. Esse conceito ele é relativamente recente e ele surge juntamente com a engenharia genética. Isso porque, na década de 70, a engenharia genética consegue colocar um gene da insulina humana na bactéria Escherichia coli. E a partir daí surge a necessidade também de algumas normas e cuidados relacionados com o manuseio de micro-organismos. E é exatamente daí que surge o conceito de biossegurança. No entanto, essa noção de biossegurança, de certa forma, ela já existia. Existem relatos que ainda no século XIX, com o surgimento das escolas médicas e dos primeiros laboratórios de pesquisa no Brasil, já se tinha algum cuidado com o manuseio e com a conduta dentro desses laboratórios. Do ponto de vista ainda conceitual, na verdade, apenas em 1980 é que a OMS ela estabelece um conceito de biossegurança. Ela não só estabelece esse conceito, mas ela também identifica os possíveis riscos que podem ocorrer em um ambiente laboratorial, por exemplo. E, na verdade, como vamos falar adiante, são os riscos químicos, os riscos físicos, biológicos e ergonômicos. Segundo a OMS, biossegurança é o conjunto de práticas de prevenção para o trabalho em laboratório com agentes patogênicos. Esse conceito foi estabelecido na década de 80, porém, ele foi ampliado para outros tipos de laboratório. No Brasil, a ideia de biossegurança realmente ela só vai surgir na década de 90, em meados de 95 aproximadamente. Isso porque na época, já haviam bastantes relatos de casos de contaminação por agentes patogênicos em diferentes tipos de laboratórios. Essa contaminação ocorria, é claro, com as pessoas que manipulavam esses agentes. Então, daí houve a necessidade real da criação das normas de biossegurança. Um outro conceito mais amplo de biossegurança poderia ser o seguinte, poderia ser dado da seguinte forma: o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, onde estes riscos podem comprometer a saúde do homem e de animais, o meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Bem, então poderíamos pensar qual a importância da biossegurança na nossa realidade, no que o conceito de biossegurança pode ajudar no desenvolvimento do meu trabalho. Bem, olha só, a biossegurança, para você ter ideia, ela rege, ela normatiza, por exemplo, a construção dos laboratórios, a forma como todas as atividades relacionadas com risco desse laboratório devem ocorrer. Então, por exemplo, quando você pensa na altura de uma bancada que você vai trabalhar, as normas de biossegurança estabelecem essa altura. Quando você pensa como manipular um determinado micro-organismo, como eu devo transportar uma amostra biológica, como eu devo manipular um determinado reagente ou um líquido volátil ou explosivo, tudo isso é regido pelas normas de biossegurança. Uma coisa interessante também de ser colocada é sobre o marco legal da biossegurança no país, como que surgiu, quais foram as primeiras legislações. Então, vamos lá. A primeira legislação classificada como de biossegurança no Brasil data de 1988, foi a resolução número 1 do Conselho Nacional de Saúde, de 13 de junho de 1988. Essa publicação, ela visava normatizar as pesquisas em saúde. No entanto, ela apresentava muitas falhas. Primeiro, porque era bastante extensa e muito abrangente. Segundo, porque não foi amplamente divulgada junto aos serviços e instituições que deveriam segui-la. No entanto,
essa legislação ela não trouxe um benefício real muito amplo. E aí, apenas em 2005, surge o que a gente chama de Lei de Biossegurança, que foi a Lei 11.105, de 24 de março de 2005. E uma coisa importante foi que, a partir desse documento, se criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que tinha por objetivo propor e estabelecer toda a prática nacional de biossegurança através da publicação de normas e instruções normativas. Originalmente, essa comissão ela tinha por objetivo propor normas relacionadas com o cultivo, manipulação, uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descartes de OGMs, que eram os organismos geneticamente modificados, isso em todo o território nacional. Com o passar do tempo, essas normas e recomendações elas foram também absorvidas por vários outros serviços relacionados com diferentes atividades, principalmente laboratoriais. Um outro ponto importante também em 2002 foi a criação da Comissão de Biossegurança em Saúde, que essa comissão ela tinha o objetivo de definir as estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações de biossegurança, entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições que lidam com o tema. Bem, mas vamos falar um pouco sobre a nossa realidade. No que as normas de biossegurança ou o conhecimento de biossegurança poderia ser útil para você que trabalha em laboratório. Lembrando que nós trabalhamos em laboratório de uma instituição de ensino superior. Quanto a isso, nós temos que pensar da seguinte forma. Então, olha só, o nosso laboratório ele é frequentado por muita gente. O nosso laboratório participa de aulas os alunos, os professores, os técnicos e, com um detalhe, com uma grande rotatividade. Normalmente são vários professores de diferentes disciplinas algumas vezes, muitos alunos também de diferentes turmas. Enfim, isso faz com que o laboratório seja tido como um ambiente bastante complexo. Muitas atividades são realizadas, muitos reagentes são utilizados e isso, sem sombra de dúvida, expõe a um risco considerável a todos aqueles que participam dessas atividades. Bem, então, para que a gente possa compreender como que as normas de biossegurança podem nos ajudar no dia a dia, na nossa rotina dentro de um laboratório, vamos começar pelo conhecimento dos diferentes tipos de riscos. Existe uma classificação didática que estabelece que existem basicamente 5 tipos de riscos. São eles os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e também os riscos de acidentes, que de certa forma envolve um pouco de todos os outros. Então, como falamos, existem diferentes tipos de riscos o qual estamos expostos no laboratório. E vamos começar explicando sobre os riscos físicos, que são aqueles relacionados a qualquer tipo de energia. Então, por exemplo, energia como calor excessivo, na verdade temperatura, seja ela elevada ou baixa, vibrações, radiações, são exemplos de riscos físicos no qual podemos estar submetidos ou estamos submetidos. Um outro tipo de risco muito importante é o risco biológico. Esse risco ele vai ser presente todas as vezes que formos manipular algum tipo de material que possa de alguma maneira nos provocar uma contaminação. Então, por exemplo, amostras biológicas provenientes do homem, como sangue, urina, fezes ou qualquer outro tipo de secreção, amostras provenientes de animais, também da mesma natureza, amostras provenientes de plantas ou mesmo amostras que contenham micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Há de se lembrar que a transmissão de alguns agentes patogênicos pode ser extremamente importante e as bactérias constituem os agentes mais envolvidos em contaminação no laboratório. Existe ainda uma subclassificação dos riscos biológicos, que leva em consideração a virulência, o modo de transmissão, a estabilidade do agente, a concentração e volume da amostra, a origem do material infeccioso, a disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, a disponibilidade de tratamento eficaz, a dose infectante, o tipo de ensaio e os fatores referentes ao trabalhador. Então, com base nesses critérios, os riscos biológicos podem ser de 4 tipos: 1, 2, 3, 4.
A classe de risco 1, ela vai incluir aqueles agentes que apresentam baixo risco para o indivíduo e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. A classe de risco 2 envolve os agentes biológicos que apresentam risco individual moderado para o indivíduo e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano. Entretanto, existem meios eficazes de profilaxia e ou tratamento. A classe de risco 3, ela inclui os agentes biológicos que apresentam risco elevado para o indivíduo e com probabilidade moderada de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano. Entretanto, nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. E na classe de risco 4, são incluídos os agentes biológicos que apresentam risco elevado para o indivíduo e com elevada probabilidade de disseminação para a coletividade ou para o meio ambiente. Essa subclasse apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Podem ainda causar doenças graves ao ser humano e ainda não existem meios eficazes para a sua profilaxia e para o seu tratamento. Lembrando ainda que existem a classe de riscos biológicos especiais, que nesse caso inclui agentes biológicos que oferecem alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente, podendo ainda levar ou não a doenças no ser humano. Na verdade, para o ser humano, essa classe não apresenta grande risco, porém pode afetar de forma importante a população de animais ou a produção de alimentos. Uma outra categoria de risco seria a de riscos químicos. Nesse caso, estamos aí diante dos riscos mais comuns de ocorrer em um laboratório. Como risco químico, entende-se a todos aqueles que são relacionados com a manipulação das diversas substâncias químicas, reagentes, por exemplo. Então, no dia a dia, há de se lembrar que muitas substâncias voláteis são utilizadas, muitas substâncias inflamáveis, muitas substâncias que podem provocar corrosão ou queimadura. Então, para o manuseio dessas substâncias, é importante que se tenha noção de, primeiro, como manipulá-las. Segundo, aonde essa manipulação deve ser realizada, quais são os equipamentos de proteção que eu devo utilizar e também, o mais importante, como eu devo descartar essas substâncias após a sua utilização. Outro risco envolvido na atividade laboratorial é o risco ergonômico. E para isso, para a gente entender melhor o que é um risco ergonômico, nós precisamos entender o que é uma LE e uma DORT. Então, a LE é uma lesão por esforço repetitivo. Nós, por exemplo, que estamos no laboratório, realizamos esforço repetitivo? Sim, realizamos principalmente no manuseio de diferentes equipamentos. E isso pode, ao longo do tempo, nos trazer algum tipo de lesão. Já o conceito de DORT quer dizer doença osteomuscular relacionadas com o trabalho, que isso é diretamente relacionado ou causado também pelo tipo de atividade que você vai realizar naquele ambiente laboratorial. E aí, nesse caso, os riscos ergonômicos, eles são envolvidos com aquilo que eu falei lá no início. Por exemplo, a altura da bancada que você vai trabalhar, a altura da cadeira que você está sentado para operar um determinado tipo de equipamento. Então, isso é diretamente relacionado com o surgimento das chamadas lesões por esforço repetitivo ou, na verdade, os riscos ergonômicos. E o último tipo de risco é o risco por acidente, que na verdade é muito relacionado com a infraestrutura no qual você utiliza ou com a estrutura do seu laboratório. Então, por exemplo, um piso escorregadio, uma bancada que apresenta algum instrumento ou equipamento que esteja solto ou não devidamente fixado, tudo isso pode levar à ocorrência de um acidente, que de certa forma também se relaciona um pouco com todos os outros riscos, dependendo de onde ele venha a ocorrer. Bem, então chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Nessa nossa aula inicial, nós falamos sobre o conceito de biossegurança e um pouco da sua evolução histórica. Então é importante que fique claro esse conceito. E o que diz esse conceito? Que a biossegurança compreende um conjunto de
procedimentos e normas e conhecimentos que visam garantir a segurança de quem exerce algum tipo de atividade no laboratório. Não só quem exerce essa atividade, mas quem de alguma forma a utiliza. E que para nós do meio acadêmico isso é extremamente importante devido à complexidade do ambiente laboratorial. E segundo, é importante que você sempre relembre a partir de agora os tipos de riscos envolvidos na sua atividade, que é o risco físico, químico, biológico e ergonômico. E o risco biológico, ele apresenta 4 subtipos, tipo 1, 2, 3 e 4, que isso está diretamente relacionado com a patogenicidade e o tipo de micro-organismo que você vai manipular. Então, a partir dessas normas estabelecidas pela biossegurança, nós vamos agora ser capazes de trabalhar de uma maneira mais segura e mais confiante e assim prestar um serviço de melhor qualidade.